Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu já venho dizendo aqui há algum tempo que a extrema-direita está se organizando para que o Lula não vença a eleição em 2026. Eu já venho dizendo isso aqui há um bom tempo. Conscientes de que o Bolsonaro não será o candidato, eles procuram um nome de consenso. E eles estavam com dificuldade de encontrar esse nome. Mas agora, em um evento fechado com investidores, no auditório do PTG, o senador Ciro Nogueira faz algumas declarações. Vou até ler para vocês aqui. O senador construiu uma narrativa de desgaste do governo Lula e, segundo ele, é irreversível. E aí ele antecipa o que vai acontecer no cenário de 26. Ele diz o seguinte: o cenário para 2026, com certeza, se o Tarcísio tiver o apoio do Bolsonaro, ele está eleito, inclusive no Nordeste. Eu vou começar por aqui. Gente, é indiscutível, e eu fiz um vídeo aqui anterior a esse, eu vou até deixar para vocês aqui na descrição, dizendo que o que eles não querem, em hipótese alguma, é o Lula. E como eles não querem o Lula, qualquer coisa que eles possam fazer para evitar o Lula reeleito em 26, eles irão fazer. E eu vinha dizendo também que o Tarcísio de Freitas é o candidato hoje muito bem aceito pelos mercados, inclusive essa reunião era com investidores de mercados financeiros, que é bem aceito por uma parte da mídia, que é bem aceito por uma elite. Então parece que essa extrema-direita começa a deixar Bolsonaro escanteado de lado, porque sabe que ele não será o candidato, e começam a apostar naquilo que quer o mercado financeiro. O mercado financeiro quer mandar no país, mesmo sem ser eleito por ninguém. E parece que encontra em Tarcísio de Freitas o candidato ideal para fazer o seu jogo político. Então Ciro Nogueira já antecipa aqui que se o Tarcísio tiver o apoio do Bolsonaro, ele já está eleito, inclusive no Nordeste. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que está cantando vitória antes do tempo. Não pode se subestimar um candidato como o Lula. O Lula já ganhou 3 eleições presidenciais e, se você contar com a Dilma, já foram 5 eleições presidenciais. Então ninguém pode subestimar um candidato como o Lula. Jamais. Principalmente que as pessoas não entendem que a avaliação que está sendo feita não é da pessoa Lula. A avaliação que está sendo feita é do governo Lula. E as pessoas não entendem que quando chega uma eleição presidencial, que isso move todo o país, você sabe o que acontece? As pessoas se dividem. E como é que elas se dividem? Em direita e esquerda. E quando se dá essa divisão, as diferenças, a avaliação que as pessoas têm sobre o governo, isso muda, porque agora não é mais o governo que está em jogo, é a figura do candidato. E quando é a figura do candidato, viu, Ciro Nogueira? Eu quero te dizer, o Nordeste, ou pelo menos aqueles eleitores, porque não é todo o Nordeste que vota no Lula, mas a maioria dos eleitores que votam no Lula não daria o voto para Bolsonaro porque avaliam mal o seu governo. É isso que Ciro Nogueira parece que faz questão de não entender. Então eu já vou deixar claro aqui que essa avaliação ruim do governo hoje não irá refletir no cenário para 2026. Lula chegará lá e quando ele for o candidato, quem gosta do Lula e quem vota no Lula esquecerá a avaliação do governo. E aí tem esse jogo do nós contra eles, esquerda e direita. Então esses votos não vão migrar para o Bolsonaro, como quer o Ciro Nogueira. Porque ele continua dizendo assim: o governo perdeu tração política e está velho.
Bom, velho aqui que ele quer dizer, talvez não esteja falando de idade, mas está dizendo que ele tem velhas políticas. Gente, não há nenhum problema em alguém ter velhas políticas, desde que essas velhas políticas tragam resultado. Ele se refere ao Minha Casa Minha Vida, ele se refere à farmácia popular. E deixa eu dizer para vocês, o Minha Casa Minha Vida, todas as vezes que o Lula retorna com esse projeto, ele dá resultado. Ele faz aquecer esse mercado imobiliário. Ele faz aquecer o mercado da construção civil. Então, é inegável. Não quer dizer que porque é uma política que foi criada há muito tempo atrás, que ela não traz resultado. E aí ele diz assim: e o eleitor está pronto para migrar. Eu duvido que um cara que vota no Lula por convicção de tudo que o Lula já fez por ele e pelo país, ele vai migrar para Bolsonaro ou para o candidato do Bolsonaro. Nesse caso, eles estão falando do Tarcísio de Freitas. Não existirá essa migração de votos. Inclusive, deixa aí nos comentários se você acha que isso é possível. Alguém que vota no Lula por convicção migrar o seu voto, por exemplo, para Tarcísio de Freitas. Isso não vai acontecer. E aí ele continua. Esse governo já deu o que tinha de dar. De onde Ciro Nogueira tirou isso? Essa informação não é verídica. Se você pegar os indicadores econômicos e sociais, nunca esteve tão bom. O desemprego, a renda. Agora, o que eles não querem é o Lula. E aí ele faz uma outra afirmação. Afirmou que Lula não será candidato à reeleição. Ciro Nogueira, vidente, ele faz previsões, é isso? Porque quando ele afirma que o Lula não será candidato, de onde ele tirou isso? O Lula já deixou isso claro? Claro que não. O que o Lula disse muitas vezes, e aí o Lula disse mesmo, é que se ele não tiver em condições de saúde ideal, ele não disputa a eleição. Mas segundo o próprio médico do Lula, ele está bem. Ele seria um candidato à reeleição em 26. Então isso que Ciro diz aqui também não faz nenhum sentido. De onde ele tirou isso? Ele ouviu isso do Lula? Alguém disse para ele, o Lula está afirmando que não será candidato? Então não faz muito sentido. E aí ele diz, ele perdeu a capacidade de dialogar com as pessoas. De novo, de onde vem essa informação? Repito, por causa das pesquisas, quem as encomenda tem uma intenção política por detrás. É aproveitar esse momento para desgastar o governo. E como faz isso? Com a opinião pública. É a ideia do quanto pior, melhor. Isso aqui também não é verdade. E ele diz, e até as pessoas do Nordeste, o povo do Nordeste, não vê mais esperança. De novo, isso aqui é mentira. Se tem um povo que é beneficiado e sempre foi pelas políticas que o Lula faz, é as pessoas do Nordeste. Quem já foi visitar o Nordeste do país já percebeu o quanto o Lula transformou a região. Então, é falsa essa afirmação. E aí ele termina dizendo que, repete mais uma vez, que se o Tarcísio tiver o apoio do Bolsonaro, ele está eleito. Não contem vitória antes do tempo. Acho que vocês estão se apressando. Ou usam isso para mostrar até mesmo para os eleitores do Lula, olha, não tem mais jeito. O governo está acabado. Não tem mais para onde ir. E afirma mais que essa será a grande vitória da direita na história. E deixa eu dizer para vocês. Todas as vezes que o Lula teve baixa popularidade e que eles acharam que o Lula estava acabado, ele voltou e ganhou. E eu já vou adiantando para vocês
já vão tirando o cavalo de vocês da chuva. Porque o Lula também já deixou claro que se ele for o único candidato capaz de derrotar a extrema-direita que está aí, a extrema-direita bolsonarista, ele será candidato apenas para não permitir que essa gente volte ao poder. E digo mais, se o escolhido da extrema-direita, que a gente não sabe, tá? O Ciro está dizendo isso aí, mas eu disse também no vídeo anterior que quem diz nesse momento quem é o candidato é o Bolsonaro. A transferência de votos só se dá se o Bolsonaro o fizer. Aí eu faço a pergunta, quem é que garante aqui que o escolhido do Bolsonaro para 2026 será o Tarcísio de Freitas? Para Bolsonaro, inclusive, ele não consegue conceber outro nome que não seja o dele. Então, de onde Ciro tirou essa ideia? Tudo bem, você vai dizer, ele falou que se o Bolsonaro apoiar, mas e se não apoiar? Hein, Ciro? A gente nem sabe se o candidato do Bolsonaro é o Tarcísio, e o Bolsonaro vai deixando claro a cada dia que se tiver que indicar alguém, seria alguém do seu núcleo familiar, e não exatamente o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio de Freitas já está se sentindo. Tarcísio de Freitas já está fazendo campanha para ele próprio. Todo mundo sabe que Bolsonaro tem um ego muito grande, isso machuca o ego do Bolsonaro. De ele saber que ele não será o candidato, e um candidato que só apareceu para o cenário político por causa dele, agora está colocando as asinhas de fora. Então a gente não sabe se é ele o candidato. Agora, o Tarcísio tem aceitação do mercado? Parece que tem. Tem aceitação de uma parte da mídia dominante? Parece que tem. De uma classe, de uma elite? Tem. Agora, gente, dizer que o Lula não será o candidato, e ele afirma que a eleição será entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula, e se for o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio, já acabou a eleição. Já está resolvido, inclusive no primeiro turno. Quanta arrogância, né? Quanta prepotência dessas pessoas. De achar que uma esquerda hoje, representada pelo Lula, que sempre foi forte, e de todas as eleições presidenciais que tivemos, principalmente depois da era Fernando Henrique, quando o PT não ganha, está no segundo turno. Então por que eles acham que o Lula não será candidato, e o candidato que o Lula indicar perderia para o Tarcísio, se for o Tarcísio, no primeiro turno? De onde tira essas ideias, né? Parece que quer fazer essa narrativa para ver se algum eleitor do Lula, por exemplo, compra essa ideia de que ele está acabado e que ele não tem mais nada a oferecer. Não, pelo contrário. O único que tem algo a oferecer para o país é o Lula. Porque essa gente que está aí, seja Tarcísio, Bolsonaro ou qualquer um outro que ele indicar aí, essa gente aí não trabalha para as pessoas. Eles trabalham para eles. Eles pensam neles. Não é à toa que essa gente não tem currículo político. Não tem. De serviços prestados. E vou dizer mais. Abra o olho, população. Porque se a gente tem a volta da extrema-direita para o poder, principalmente se ela for representada por Tarcísio de Freitas, aí você vai ver o que é abismo social. Aí você vai ver o que é fome. Aí você vai ver o que é o mercado financeiro reinar absoluto. Aí você vai ver o que é pobreza, o que é miséria. É só você olhar que o preço do alimento está muito alto, e eles colocam isso na conta do Lula. Deixa ser o Tarcísio. Que vocês vão ver que pobre não vai poder mais nem comer. Coloque o Tarcísio no poder. E ele vai fazer o que ele está fazendo em São Paulo. Vocês acham que isso que ele está fazendo em São Paulo é política? Perseguir negros? Botar a polícia atrás de pessoas negras e pobres? Você chamou isso de política? Privatizar? Isso é política? Aliás, eu faço uma pergunta aqui para o eleitor pobre que vota no Bolsonaro. O que privatizar muda a tua vida?
O que a violência policial muda a tua vida? Muda mesmo, mas muda para pior. Então qual é o motivo que tem a gente que quer uma vida melhor, que quer política para os mais necessitados? O que ganha colocando um Tarcísio de Freitas no poder? E eu sei, viu, que se ele for o candidato, tem muita gente que vota nele. Eu não estou negando. Mas vocês vão ver o que é um país ruim se essa gente voltar ao poder. Você viu o desastre que foi Bolsonaro na economia, na pandemia. É só você lembrar que essa gente não trabalha para vocês. Parece que eles esquecem fácil, né? Quando o Paulo Guedes, lembra do Paulo Guedes? O ministro do Bolsonaro. Quando ele disse que o câmbio tinha que estar alto, porque até as domésticas estavam indo para a Disney, é esse daí que vocês querem no poder? É esse que você vai colocar no poder, que você vai votar nele? Qual é o sentido disso? Porque é isso que eles pensam. Isso não é um pensamento isolado do Paulo Guedes. É um pensamento da extrema-direita. Qual é o sentido? Não tem. Então eles querem fazer de Tarcísio de Freitas, já que o Bolsonaro não pode ser candidato, o futuro presidente do Brasil. Será um dos maiores desastres da nossa história. Se brincar, conseguirá ser pior do que Bolsonaro. Porque Bolsonaro não tem articulação política. O que Bolsonaro tentou no seu governo foi dar golpe. Tarcísio de Freitas não vai por esse caminho do golpe. Tenho certeza que não vai. Principalmente depois que a justiça brasileira está punindo os golpistas. Pelo menos eu acho que não irá por esse caminho. Mas o caminho da privatização, o caminho de fortalecer o mercado e o caminho de fortalecer rico, o abismo social que existe entre as pessoas, isso você não tem nenhuma dúvida. Então não faz sentido a gente falar de Tarcísio de Freitas, presidente da República em 2026. Porque ele vai fazer com o Brasil o que ele está fazendo em São Paulo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque a gente não pode aceitar isso passivamente. E mais uma vez, muito obrigado.